Seus olhos estavam revirados, mostrando a parte branca, e sua língua pendia para fora de sua boca. Porém, os mais antigos têm certeza que a morte ocorreu por forças sobrenaturais. Seu rosto estava sempre pálido, seus olhos mostravam o medo que ele sentia. Oi, eu sou Enzo, e esse é o Histórias de Terror, o quadro com o nome mais criativo da internet, onde eu leio histórias de terror. Bom, sem enrolação, enquanto eu estiver lendo as histórias não vai acontecer absolutamente na tela, então sinta-se à vontade pra, enfim, jogar teu joguinho, fazer teu trabalho, ou qualquer outra coisa e me deixar aqui em segundo plano que eu não vou me importar. O link para as histórias vai ficar na descrição do vídeo, e eu falava isso antes de falar que enquanto eu estiver lendo as histórias não vai acontecer absolutamente nada na tela. Faz tempo que eu não gravo vídeo, então eu espero que vocês me perdoem por não lembrar nem as coisas que eu falo. O taxista e o ponto próximo ao cemitério. Só o título já entrega tudo, a gente já sabe o final. Apesar de ter sido advertido por seus pais, um jovem taxista de apenas 20 anos decidiu trabalhar durante a madrugada, próximo a um cemitério. O alerta veio de seus colegas dizendo que o local era deserto e, com isso, ele correria o risco de ser assaltado. Os mais antigos diziam para ele não trabalhar naquele ponto de táxi durante a noite, pois poderia ser atacado por algo sobrenatural. O jovem apenas ria dos avisos de cautela. Dizia que possuía uma arma e que ninguém se meteria à besta com ele, pois com 1,90 m de altura incutiria medo nos marginais. Quanto às coisas sobrenaturais, ele sempre afirmava que não acreditava nessas coisas. As noites passavam sem muito movimento no local escolhido, por isso cobrava mais caro e acabava ganhando algum dinheiro extra. Certa noite, um homem vestido de terno e usando um chapéu entrou no banco de trás do táxi e pediu para que o motorista o levasse em um lugar que ele nunca ouviu falar. Gentilmente, com uma fala mansa, o passageiro disse para ele tocar o carro, que lhe explicaria detalhadamente o caminho e, por isso, ganharia uma boa quantia em dinheiro. O passageiro vai dando as instruções e os levando para ruas escuras. Percebendo não ter um destino definido, o veículo acaba saindo dos limites da cidade e avança rumo a propriedades rurais. O motorista começa a ficar desconfortável com a situação e, pensando se tratar de um assalto, coloca a mão em sua arma e vira para trás para tirar satisfações. Neste mesmo instante, um frio percorre sua espinha ao verificar que não existe ninguém com ele no táxi. O passageiro desaparecera em segundos, sem deixar vestígios, sem abrir o carro. Com todo o corpo tremendo e completamente apavorado, o taxista se volta ao volante. Olhando para frente, só há tempo de avistar um precipício gigantesco à sua frente. Após alguns meses, o carro foi encontrado no fundo do precipício por pessoas que faziam trilha pela mata. Alguns disseram que foi suicídio, outros um assalto. Porém, os mais antigos têm certeza que a morte ocorreu por forças sobrenaturais. Essa história parece que foi escrita pelo ChatGPT. Eu não tenho muitos comentários para falar sobre ela. Próxima história. O espelho que roubava almas. O que mais me lembro da minha infância era o grande espelho que havia na sala da casa da minha avó paterna. Estava sempre coberto por um grande lençol negro, o que despertava a minha curiosidade e dos meus primos também. Meu avô dizia que aquele era um espelho amaldiçoado, capaz de roubar a alma de quem olhasse o seu próprio reflexo nele. Apesar de sermos bastante jovens, não acreditávamos na história. Se fosse verdadeira, não seria melhor destruir o espelho? Uma certa noite, brincávamos sozinhos na sala, quando meu primo Arthur teve a ideia de tirar o pano do espelho. Eu me calei, apesar de não acreditar que ele teria essa coragem. Meu primo mais novo, Felipe, também não disse uma palavra. Vocês são duas mariquinhas, disse ele caminhando em direção ao espelho. Aproximou-se, segurou o lençol negro com as duas mãos e puxou para baixo. Instantaneamente, levei minhas mãos aos meus olhos. Não queria olhar. Houve um baque surdo e, em seguida, Felipe soltou um grito de desespero. Logo, toda a minha família estava na sala. Pelo menos, eu acreditava que estava. Eu continuava com os meus olhos tampados. Só tive coragem de olhar quando ouvi minha avó dizer: "Pode abrir os olhos, o espelho está tampado." Meu primo Arthur estava morto. Seus olhos estavam revirados, mostrando a parte branca, e sua língua pendia para fora de sua boca. Felipe estava sentado no chão, em estado de choque. Balançava de um lado para o outro com medo e o polegar na boca. Fiz terapia por anos para esquecer o que havia acontecido naquele dia. O terapeuta me fez acreditar que a morte de Arthur nada teve a ver com ele tirar o lençol do espelho. Aquilo tinha sido uma infeliz coincidência. Ele
ele tinha sofrido um infarto. É raro uma criança de 10 anos sofrer um, mas o caso dele não foi um caso isolado. Tive pesadelos frequentes com aquele espelho por anos. Sempre me via na sala e uma curiosidade crescente me fazia tirar o lençol. A princípio nada acontecia. Depois vi Arthur com o rosto encharcado de sangue, com os olhos revirados, chamando por mim. Venha, primo. Me sinto tão sozinho aqui. Faz frio. Não é um espaço tão grande, mas é o suficiente para brincarmos. Ainda hoje, embora não com a mesma frequência, eu ainda sonho com ele. Meu primo Felipe estava internado em um hospital psiquiátrico há 10 anos. Na época, eu acreditava que Felipe tinha olhado para o espelho, mas ele contou em um dos seus raros momentos de lucidez que viu seu reflexo apenas de relance. Meu psiquiatra também tinha uma resposta para isso. Foi o trauma de ter presenciado a morte do irmão que o deixou assim. Algumas pessoas são mais fortes e outras não, me disse ele certa vez. Casei-me e aceitei que o que havia acontecido foi obra do acaso. Minha própria avó contou que tudo era uma invenção dela para nos amedrontar. Depois da morte do meu primo, eu só voltei na casa dela por 2 ocasiões. A primeira há 2 anos atrás, quando meu avô faleceu, e a segunda alguns meses atrás, quando minha avó faleceu. Embora minha avó fosse uma pessoa cheia de vida, depois da morte do meu avô, ela não era mais a mesma. Raramente nos ligava ou visitava. Foi encontrada morta em frente ao espelho, com um lençol negro em suas mãos. Suas feições, conforme me contaram, eram as mesmas do meu primo. Pelo menos uma vez por ano eu ainda tenho aquele sonho. Agora não são apenas um, são 2 clamando por mim. Não é a primeira vez que eu leio um relato sobre espelhos, né? Eu adoro esse místico em volta do reflexo, sabe? Essa coisa que os antigos têm com, enfim, objetos e tudo mais que mimetiza a nossa imagem, sabe? Eu acho isso muito legal. É a mesma coisa com fotografias. É, tipo, exatamente a mesma coisa com fotografias. Eu não achei a história incrível, eu não achei, tipo, que ela tem um desenrolar legal, eu achei ela enrolada, eu achei que ela termina na metade, mas até agora é a melhor que eu li. E vamos pra próxima. A Casa Mal-Assombrada. Relato real. Bom, depois de ler alguns contos, tomei coragem para narrar uma pequena experiência sobrenatural que tive no início da minha adolescência. O fato que passo a narrar é inteiramente verídico, porém, a crença na sua verdade pode não ser aceita por todos. Era inverno e nossa excitação era intensa. Estávamos nos mudando para uma casa nova, em uma cidade diferente do que havíamos morado nos últimos 7 anos. Eu estava com 12 anos e via meus pais e irmãos encaixotar nossas coisas alegremente. Nossa nova residência era um casarão antigo, muito maior do que a casa que morávamos. O terreno era enorme e possuía um bosque com árvores frutíferas, um velho paiol e até mesmo um olho d'água. Eu não faço ideia do que sejam essas 2 últimas coisas. Nossa família era grande e composta por 9 pessoas. Meu pai, minha mãe e 7 irmãos, sendo 2 mulheres e 5 homens. Chegamos à nova casa e nos acomodamos da melhor forma possível. Eu dividia o quarto com meu irmão mais novo e passávamos o dia brincando e explorando o local. Tudo ia bem em nossa nova residência até o dia que começamos a escutar sons estranhos. De nosso quarto, ouvi no meio da noite, murmúrios. Alguns como leves sussurros que lembravam a voz de crianças brincando. Acordei meu irmão para que ele ouvisse aquilo. Ele despertou e também escutava o som de crianças brincando na nossa sala e no grande corredor que ligava os quartos. Em nossa família não existia mais crianças que pudessem estar ali. Apavorados, nos abraçamos e ficamos ouvindo aqueles sussurros. A noite foi passando e aos poucos, o som foi parando e, apesar do medo, adormecemos, vencidos pelo sono. No dia seguinte, contamos a história para os nossos pais e irmãos. Porém, todos disseram que havíamos sonhado e que nada daquilo tinha sido real. Nas próximas noites, continuamos a ouvir os barulhos. Com o passar dos dias, os sons foram ficando mais altos, mais nítidos. Parecia que as crianças corriam pelo corredor, rindo e brincando. Às vezes, algumas batiam com as mãos na porta do nosso quarto, fazendo eu e meu irmão darmos pulos de susto. A madeira antiga rangia com os passos acelerados no corredor. Eu, sendo mais velho, tentava disfarçar o medo para não assustar o meu irmão, que chorava sem parar. No corredor ouvia-se crianças rindo, gritando, e a madeira do piso estalava com os pequenos passos das crianças.
Tomado por uma súbita coragem, me dirigi até a porta e coloquei a mão na fechadura, com intenção de abri-la. Porém, tapas e socos na madeira na porta extinguiram a minha valentia. Decidi olhar pela fechadura e ver o que estava acontecendo no corredor. Me abaixei, tirei a chave que coloquei no buraco e, então, vi um vulto negro e um assopro atingiu meu olho, me trazendo arrepios na espinha. Tive calafrios. Nunca uma sensação havia dominado o meu corpo dessa forma. O terror era intenso. Corri para a cama e fiquei olhando, pedindo para que aquilo parasse. Os barulhos continuaram até o dia amanhecer, cessando com os primeiros raios de sol que iluminaram a casa. Na manhã seguinte, assim que ouvimos o som dos quartos se abrindo e as vozes dos meus pais, saímos do quarto e, com a família reunida, contamos o que havia passado. Desta vez, para nossa surpresa, outros de nossos irmãos disseram que também haviam ouvido o barulho. Meus pais se olharam de forma estranha. Apesar de, no momento, não admitirem, eles também escutaram a algazarra noturna. Neste mesmo dia, meu pai foi investigar quem eram os proprietários anteriores do casarão e descobriu que antigamente a casa tinha sido habitada por uma família composta por um pai viúvo e 4 crianças. Esse senhor, devido a um momento de loucura gerado pela saudade de sua esposa e a falta de emprego, havia assassinado todos os seus filhos. Ele fora preso posteriormente e morrera na prisão. Os espíritos das crianças continuavam na casa, a assombrando e brincando todas as noites. Logo nos mudamos e nunca mais o ouvimos falar no casarão. Porém, essa experiência marca a nossa vida até hoje. Às vezes o som da madeira rangendo me traz lembranças do acontecido naquele inverno, e um calafrio percorre toda a minha espinha. Essa é legal. Ela tá muito bem escrita e minha bateria tá acabando. Vamos ver o quão longa é essa história. Eu acho que eu vou ler só mais uma, porque eu acho que esse vídeo vai ficar meio curto. Então, bora. O Homem do Sono. Durante o café da manhã, meu marido parecia muito cansado. Seu rosto estava pálido e suado. Notei que ele estava tremendo. O que há de errado? Perguntei. Você não dormiu bem essa noite? Está doente? Eu não sei. Ele respondeu. Aconteceu alguma coisa estranha. Eu não sabia se estava dormindo ou acordado. Você já teve um sonho que parecia tão real que você não sabia se realmente era um sonho? Ele fez uma pausa por um longo tempo antes de continuar. Na noite passada, eu tive um destes sonhos, disse ele. No sonho, eu havia despertado suando frio. Meu coração estava acelerado e eu respirava pesadamente. Então, eu fui para o banheiro tomar um pouco d'água, mas algo não parecia certo. Eu olhei para cima e vi o teto não estava mais lá. Em vez disso, era como se eu estivesse olhando para cima de um túmulo e podia ver as bordas da sepultura acima de mim. Havia pessoas reunidas ao redor do túmulo, mas não reconhecia nenhuma delas, exceto por um homem. Ele parecia exatamente comigo. Os meus olhos, o meu nariz e até mesmo o meu rosto. Era uma cópia clara de mim mesmo. Então ele se inclinou sobre o túmulo e olhou para mim. Um largo sorriso espalhou-se pelo seu rosto e ele disse: Você viveu o tempo suficiente, agora é a vez de deixar alguém viver por um tempo. Então eu voltei para o quarto e me deitei na cama. Não me lembro se eu estava acordado ou dormindo. Na manhã seguinte, quando meu marido sentou junto à mesa do café da manhã, ele parecia ainda pior. Seu cabelo estava desarrumado e sua testa pingava suor. Eu tive o mesmo sonho de ontem, disse ele com a voz tremendo. Ele não disse mais nada, mas quando saiu para trabalhar e me beijou, eu pude ver o medo em seus olhos. Eu comecei a ficar um pouco preocupada. Meu marido sempre foi uma pessoa calma e relaxada. Porém agora parecia que ele estava se transformando em uma pilha de nervos. Toda noite, durante uma semana, ele teve o mesmo sonho. Pela manhã, antes de sair para o trabalho, ele me contava sobre o seu sonho. Seu rosto estava sempre pálido, seus olhos mostravam um medo que ele sentia por essa situação, e então ele começou a ficar magro e com aparência de doente. Eu decidi que era a hora de levá-lo a um psicólogo. No entanto, na manhã de sábado, ele acordou mais tarde do que o habitual, e quando se sentou junto à mesa do café da manhã, parecia estar muito melhor. Ele parecia saudável e vigoroso novamente. Você teve aquele sonho novamente? Eu perguntei. Ele olhou para mim. Um largo sorriso se espalhou pelo seu rosto e ele disse: Que sonho? Eu não tenho ideia do que você está falando. Ela tá bem escrita. Eu adoro história bem escrita, gente. Meu Deus do céu. E interessante. A gente já sabia o final na metade da história, a gente já sabia o final da metade da história. Mas, tipo, foi bem escrita. Foi legal de ler. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se tu é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Tem vídeo, no geral,
Na maioria das semanas tem vídeo longo 2 vezes por semana e vídeos curtos todos os dias. Na verdade eu não gravei mais vídeos curtos, eu vou voltar agora. Eu tô voltando, gente, com o canal. Eu parei essas 2 semanas porque numa semana eu estava doente, eu não consegui gravar, e na outra eu fui acometido por uma tristeza profunda que me impediu de fazer qualquer coisa. E eu tô voltando só agora. Então, paciência. Bom, se vocês tiverem algum relato ou história que vocês querem me mandar, eu vou deixar o link do site aí na descrição, é só entrar lá e, enfim, tem uma aba pra vocês escreverem. E não esqueçam de beber bastante água.